Jennifer, vamos voltar no Vamos testemunho. voltar, Vamos voltar. E naquele tempo, tua mãe entende que estava longe e precisava de ajuda, começa a frequentar uma igreja a convite, o relacionamento com seu pai é tenso e você com a cabeça em outro lugar, praticando outras coisas. Foi aí que nós paramos. Foi aí, então. Aí eu saí de casa, né? Falei, não dá mais pra viver em casa porque eu e meu pai, nós brigávamos muito, né? Eu não tinha respeito pelo meu pai. Então eu não respeitava a autoridade na vida do meu pai. E aí já é uma outra quebra de princípio, né? Então nós brigávamos muito, então não tinha hora. Era de madrugada, a hora que eu chegava, às vezes, da rua, e a gente brigava, discutia, foi ficando uma situação assim, sabe, insuportável. Aí eu saí de casa, juntei uns amigos, né? Falei, vou alugar uma casa, vou sair de casa. Aí fomos morar junto. E aí não vai dar o que presta, né? Um monte de jovens junto dentro de uma casa, todo mundo usuário de droga, então não vai dar nada de bom nesse ambiente. E aí eu comecei a namorar um rapaz, e esse rapaz, ele foi preso no estado de Minas Gerais, e aí eu fui visitá-lo. Uma visita que era para ser uma coisa rápida, eu ia numa semana e voltar na outra, eu fiquei lá 4 meses. Fiquei 4 meses lá. E esses 4 meses que eu fiquei lá, ainda fiquei lá aprontando, né? Então, nessa altura do campeonato, só para poder destacar, eu já não estava só mais sendo uma pessoa usuária. Eu já estava vendendo droga, né? Porque quando eu saí de casa, apesar de eu tinha um estágio, eu estagiava, né? Até os meus 18 anos eu estagiei. E depois acabou o contrato, né? E não renovamos. Então, eu precisava gerar dinheiro, né? Não estava trabalhando, precisava ter recurso. Então, nesse tempo, eu já estava vendendo drogas. Então, eu fui para Minas Gerais, fiquei lá um tempo. E esse período que eu fiquei lá, eu conheci uma menina na porta do presídio. E essa moça, ela era cristã e ela sempre me chamava para ir na igreja dela. Ela, poxa, gente, vamos lá na minha igreja. E eu, assim, não gostava muito. Chato, né? Porque eu ficava assim, nossa, gente, esses crentes, né? Eles são crentes, acho que todo mundo tem que ser crente. Aí, mas ela era tão legal e ela falava, poxa, Deus tem algo na sua vida, vamos lá. E ela estava grávida na época, ela estava com barrigão. Aí, de toda ela insistia onde eu fui. E aí, quando eu fui nesse culto, aí o pregador, né, Deus usou muito ele para mim, foi um profeta de Deus na minha vida. E foi, assim, a minha primeira experiência na igreja, né? Aí Deus usou ele muito para mim, falando que Deus tinha uma obra na minha vida, Deus tinha algo para realizar na minha vida, e que eu não era. Ele falou, você não é daqui deste lugar, mas você está aqui guardada por Deus. Você só vai voltar quando Deus te autorizar, porque enquanto você está aqui, Deus está dando um grande livramento lá na sua cidade. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Uhum. E aí eu falei, nossa. Eu falei, Deus, nossa. Eu falei, aí aquela cabeça, a gente não entende nada. Aí eu pensava comigo, eu falei, nossa, gente, ele adivinhou tudo. Né? Mas já era o Espírito Santo de Deus. Aí ele falou, olha, eu vejo você pregando a palavra. Eu falei, ai, pronto, lá vem esses crentes falando que a gente tem que pregar, que a gente tem que ser crente igual a eles, enfim. Mas aí, em poucos dias depois que eu recebi essa revelação da parte de Deus, que Deus usou esse profeta para falar comigo, a casa onde nós morávamos, entraram lá e mataram um amigo nosso lá dentro, sabe? Foi um negócio assim meio que desesperador. E aí me lembrei, falei, olha, realmente, né? Deus me deu um grande livramento. Só que nesse meio tempo que eu estava lá em Minas, o meu pai, ele tinha, assim, feito um desafio. Eu não sabia. Meu pai já estava muito triste, né? Meu pai desenvolveu até algumas enfermidades por causa do emocional, né? Uma delas foi a diabetes na época. Meu pai ficou muito mal com a situação, né? E naquela época nós não tínhamos celular, aquela coisa de saber onde está, se está vivo, se está morto. Não tinha Zap, não tinha rede social, pra gente ficar postando alguma coisa. Não. Então, eles ficavam mesmo, né, na espera de uma ligação minha, que às vezes eu ligava para minha mãe, eu sempre tive um contato com a minha mãe. E aí meu pai, ele sempre zombou muito a minha mãe. Quando minha mãe ia para a igreja,
ele às vezes se arrumando, né, botando aquelas roupas brancas para ir lá, para fazer, né, aquelas coisas dele, enfim. Aí ele sempre zombando a minha mãe, né, falando assim, vai lá, manda um abraço pro pastor e tal. Mas aí um dia ele virou pra minha mãe e falou assim, olha, eu vou lá nessa igreja que você falou que Deus fala. Se Deus falar comigo lá, eu vou ficar lá. E aí eu costumo dizer que Deus, ele não dispensa um desafio, né? Não desafia Deus, não. Eu acho que era tudo que ele queria. Aí meu pai foi. Nisso que meu pai foi, ele... Na ministração lá, o pastor pregando. Aí o pastor foi e começou a ministrar a libertação. Aí eu não estava, né? Mas minha mãe conta, algumas pessoas da igreja lá também falam, que ele já veio lá de trás, assim. Ele fala que não lembra, né? Ele estava até com uma guia no pescoço que ele usava. E aí ele estava sentado lá atrás, quase no último banco. E aí ele já veio, assim, já manifestado pro altar. Aí chegou lá no altar, ele mesmo tirou, né, a guia, assim, jogou em cima do altar. E ali foi feita uma ação de libertação. Expulsaram, né, os demônios que estavam ali na vida do meu pai. E a partir daquele dia, meu pai começou a caminhar com a minha mãe. E eu lá em Minas, não tô sabendo de nada. Não tô sabendo de nada. Aí o que acontece? A igreja começou a fazer uma visita. A igreja resolveu fazer uma visita lá na casa dos meus pais, melhor dizendo. Resolveu fazer uma visita. Dessa visita, eles começaram a fazer tipo uma campanha de jejum e oração para eu voltar, pela minha vida. Aí foi quando as coisas lá em Minas começou a dar, na minha visão, na minha ótica, tá dando errado. Deu ruim. Mas já era Deus providenciando mexendo, né, movimentando o céu para eu retornar para Vitória. Então aí eu retornei. Quando eu retornei para Vitória, já tinha acontecido essa situação lá naquela casa que eu morava, então eu não tinha como ir para lá. Para onde que eu vou? Para casa dos meus pais. Mas quando eu chego em casa agora, meu pai é crente. E aí eu provoco ele já não cai mais na minha provocação. E aí eu já quero discutir com ele só olha pra minha cara e me ignora. E minha mãe lá buscando ao Senhor, e aí minha família começou a ser restaurada a partir dali, né? Mas eu ainda fiquei um tempo morando na casa dos meus pais, mas eu saía, né, na quinta, vamos botar, e voltava no domingo, voltava na segunda. Você era animada, hein? Você era levada, né? Muito. E assim, eu acho que pelo grande... pelo excesso, né, do consumo da droga, eu dormia pouco. Eu quase não dormia, então eu estava sempre muito ligada, né? Sempre muito na imperatividade e tinha aquela agonia, né, de ficar em casa. Mas nenhum ânimo, nenhuma alegria se compara à Não, alegria de hoje nenhuma, do Senhor, né? Porque na verdade, o que eu fazia era para suprir, era para preencher um espaço, um vazio que não se preenche. Que não tem como, porque você vai buscando... Você busca na bebida, você não encontra. Você busca na droga, você não encontra. Você busca numa balada, você não encontra. Né? Eu tinha um outro vício, que eu falo que o meu primeiro vício foi o vício da noite. A noite vicia muito. O primeiro vício foi o vício da noite, os baile funk da vida. Né? Então, eu estava sempre querendo preencher um espaço que estava sempre dentro de mim. E é onde as pessoas, elas têm, às vezes... uma resistência de entender que esse vazio não vai ser preenchido com viagem, não vai ser preenchido com churrasco na casa de amigo, esse vazio não vai ser preenchido com compras, esse vazio não vai ser preenchido com dinheiro, não vai ser preenchido com droga, com bebida, com jogo. Esse vazio só se preenche com o Espírito Santo de Deus. Amém. Só com a presença de Deus. Então, só em Deus eu consegui, de fato, desfrutar, né, do que é ter uma alegria, sabe, do que é ter paz, porque o que eu vivi foi uma vida de tormento, porque eu não tinha paz, eu não conseguia ficar em casa, sabe, aquela coisa de estar na agonia, não quero ficar em casa, não tem nada pra fazer, tudo é um tédio, tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Não tem saciamento. Não tem nada. Não tem descanso. Nada te dá contentamento. Contentamento nenhum. Nada, você tem que estar sempre buscando algo a mais. E isso é um tormento, isso é falta de paz. Né? Isso é falta de paz. E eu costumo dizer que remédio também não dá a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. É só em Cristo. Amém. É só em Cristo. Amém.